Santos monitora de perto possível joia quase descartada por Timão. Yuri Alberto chama atenção e diretoria já abre conversas para contratar. Corinthians aproveita nova liminar da FIFA e vai atrás de xerifão pra zaga e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania. Então já roda a vinheta, deixe seu like e bora pro vídeo. Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, alguém anotou a placa? Será que já dá pra dizer que estamos nas quartas? É, peixão, não foi dessa vez não, hein? Primeira vitória em clássicos no ano e do melhor jeito possível. Todo mundo cobrava muito esse Corinthians, né? Que sempre fazia o primeiro gol, mas nunca matava o jogo. Só que ontem não só matou, como ainda fez tudo isso no primeiro tempo. E pô, não tem nem muito o que falar, né? Só curtir e comemorar. Mas realmente foi uma excelente partida de todos ontem, mas principalmente do nosso terrão. Dos miúdos, como chamam agora os portugueses, né? Desde Raul a Mantuan. Tanto que, para vocês terem uma noção, em todos os 4 gols, pelo menos um deles participou na jogada. De Piton para Mantuan no primeiro, de Du no Juliano, de William para Raul e de Robert Renan na sobra Juliano de novo. Corinthians muito ligado o tempo todo, muito consciente do tamanho desse jogo, né? Fizeram por onde, mereceram o resultado e agora a partida da volta, bom, só vai ter mesmo por mera casualidade. Porque se um 3-0 a gente já não tomaria nunca lá, nem sequer o Doutor Estranho acharia 1 em 14 milhões de futuro, imagina 4, né? Enfim, mas e o Watson, hein? Fez o certo ou não naquele lance? Pô, sendo sincero, Copa do Brasil, em casa, 4-0 naquele momento, com a torcida gritando olé, não tem muito como esperar alguma coisa diferente, ainda mais do Watson. E tudo bem, não foi lá um drible produtivo, o Watson depois falou ali pro VP que na verdade ali foi um recurso que ele não quis provocar, mas lógico que ele fez ali pra provocar, só que assim, essa é a graça do futebol. Isso é futebol arte, é zoação, futebol de rua, pô. Da mesma forma que o Marcos Leonardo provocou a torcida quando ele fez aqueles 2 gols, mandando beijinho, beijando o troféu ali na frente de todo mundo, o Watson resolveu aproveitar que tava no jogo, fez ali uma graça e tomou a pancada, pô. Simples. A molecada do Santos, na minha visão, faria o mesmo se fosse na Vila e tivessem ganhando o jogo. E né, ainda ter que ouvir Caio Ribeiro, Kleber Machado, dizendo que na Europa os caras repudiam isso, que é antijogo, que é falta de respeito. Ah, para, né? Bom, no geral, o Gavião comeu a sardinha, garantiu a vaga nas quartas de final e agora, olha só, é virar a chavinha e pegar os caras de novo. Vem, Santos! Pode ficar tranquilo que a gente não vai com força máxima pelo menos, mas final de semana tem mais show, podem esperar. E pô, aproveitando que eu tô aqui falando do Santos, o mesmo Peixão da Vila segue monitorando uma cria do Corinthians em meio a uma definição se fica ou não, se renova ou vai embora, enfim. Estou falando do meia Kevin, que na última semana até saiu a notícia aqui de que o Corinthians teria avançado nas tratativas pela renovação de seu contrato, que se encerra no final desse ano, mas não, foi só mesmo aquele arranque, né, mas as coisas ainda continuam na lama. E pô, como eu falei, em meio a tudo isso, de acordo com o All Sports, o Santos já monitora toda essa situação e já estuda apresentar uma oferta ao meia em breve, visando adquirir mais um jogador da base corintiana. Para quem não sabe, o lateral esquerdo Lucas Pires, que esteve em campo ontem, também passou pela mesma situação, não chegou a um acordo com o Corinthians e logo foi parar no Santos, onde hoje é titular e destaque da equipe. Detalhe que esse acordo está travado justamente por causa de luvas. O empresário está pedindo o valor X e o Corinthians não está conseguindo negociar. O clube quer manter o jogador na equipe, pretende lançá-lo para o profissional muito em breve, mas vocês sabem como o empresário age, né? Valores acima de tudo. E aí não tem muito o que fazer, né? Não tem nem como culpar a diretoria se ele sair e arrebentar em outro lugar. Faz parte. Vendido ao Salernitana no meio do ano passado, o meia Ederson, que muitos queriam que tivesse voltado para São Paulo, foi para a Itália e hoje está muito perto de ser negociado mais uma vez. Pelo menos é o que diz o jornalista local Gianluca Di Marzio, que apurou uma negociação bastante encaminhada com o Atalanta, também da Itália. A equipe, comandada por Gian Gasparini, teria oferecido 15 milhões de euros e estaria por detalhes de anunciar a nova contratação. E bem, como vocês sabem, bem devem lembrar, né? O Corinthians ainda mantém uma porcentagem sobre o lucro de uma futura venda do Ederson. Quando ele foi vendido por 4 milhões de euros lá atrás, o Timão ainda assegurou 60% dos lucros que o Salernitana tivesse futuramente. Logo, caso se confirmem mesmo esses valores no final e ele seja transferido, a equipe do Parque São Jorge teria direito a receber 6,6 milhões de euros, que convertidos em reais daria praticamente 36 milhões. Pois é, e isso sem a gente precisar fazer nada.
nada. Realmente um baita negócio feito pela nossa diretoria. Tá muito próxima de fazer ao todo mais ou menos 60 milhões no final das contas. E aí, fiel, curtiram a novidade? Agora só resta torcer pro negócio se confirmar, né? Que assim seja. E depois de soltar aqui no canal que a FIFA suspendeu os contratos dos jogadores da Rússia e Ucrânia, e desses nomes o de Yuri Alberto foi o que mais agradou a torcida, o Corinthians, de acordo com André Hernan, resolveu atender os pedidos e não só foi atrás do jogador, como também já abriu conversas e está à frente dos concorrentes nas negociações. E pô, confesso que fiquei muito feliz quando vi isso. Foi tipo quando você tá louco pra comer uma pizza e do nada sua mãe chega falando que vai pedir uma. Ô, coisa boa, né? E claro, também não dá pra dizer ainda que ele já é o nosso próximo centroavante e tudo mais, mas por nós sermos os únicos brasileiros a estar na disputa por essa contratação ali junto com o Inter, né, e mais alguns estrangeiros, eu acho que a gente já sai bastante à frente nessa largada e resta apenas torcer pra ele escolher a gente, né? E pô, assim, escolher entre um time grande que vai brigar por tudo esse ano, Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil, ao invés de um time que mal tá na Sula, já saiu da Copa do Brasil, mas até que tá bem no Brasileiro, eu acho que não tem nem muito o que comentar, né? E detalhe, segundo algumas informações, não é nada certo, o jogador recebe em torno de 1.300.000 reais por mês lá na Rússia. E né, com a saída recente do Jô, a folha salarial já deve ter dado uma baita aliviada, algo em torno de 700, 800 mil. Então, creio eu que se firmar nesses valores, não seria problema nenhum financeiramente falando. Mas e aí, fiel, confiantes para essa contratação? Acho que se nenhum time de médio, grande porte da Europa brigar, a gente vai sair muito à frente nas opções deles, sem dúvidas. Depois de esbravejar na coletiva, dando a entender para a diretoria que precisa de mais reforços para fazer esse time campeão, Vitor Pereira viu a diretoria do Corinthians ir atrás não só de Yuri Alberto, como também de outro jogador que vinha atuando na Rússia. Estou falando de Fabian Balbuena, sim, o paraguaio de 30 anos, campeão do Brasileiro e Bipaulista em 17 e 18. Isso quem diz é o jornalista Jorge Nicola, que em sua apuração destacou que a diretoria deve aproveitar ao máximo essa nova liminar da FIFA e já entrou em conversas com o paraguaio que, por sinal, também deseja sair do país alegando falta de segurança. Até mesmo por causa da guerra, né? Então é meio que só juntar o desejo dos dois e fazer acontecer. Corinthians tá aí precisando de um zagueiro e ele tá querendo sair do país. E assim, cabe lembrar que desde que saiu do Timão, o defensor não conseguiu mais se destacar tanto em time nenhum. Foi pro West Ham da Inglaterra até que se deu bem no começo, mas depois decaiu bastante. Daí agora foi pro Dinamo de Moscou no meio do ano passado e nem teve tempo para mostrar alguma coisa, tendo ao todo 31 jogos, 3 gols e uma assistência durante esse período. Bons números até, mas ainda assim o auge dele foi mesmo aqui no Brasil, onde não só chegou à seleção paraguaia sendo titular, como ainda se tornou referência no Campeonato Brasileiro. E assim, até vi que muita gente acha essa contratação desnecessária porque tem que apostar no Robert Renan, no Raul e tudo mais. Só que, se o Robert Renan dá errado, por exemplo, ou precisar de mais tempo para se firmar, aí vão falar que a diretoria é burra e não tem planejamento, né? Então, no meu ponto de vista, seria sim uma ótima contratação, tanto pela segurança que ele passaria, quanto pela confiança que a torcida já deposita nele. Agora, de certa forma também, eu confesso que prefiro uma zaga composta por um jovem e mais um experiente, no estilo Gil e Felipe, Marquinhos e Thiago Silva, Varane e Sérgio Ramos em 2017, né? Enfim, sou muito adepto desse estilo, mas lógico, jamais reclamaria de um Gil e Balbuena, ou um Balbuena e Bruno Mendes. Mas e vocês, fiel, curtiriam a volta do xerife? Ou é meramente desnecessária essa contratação? Comentem aí. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians! Want to look my way.